admitir, não sei. Começar. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa apresentação desse pequeno estudo que eu fiz sobre esse tema, sobre Deus. Antes da gente começar, eu gostaria que fizéssemos uma rápida harmonização. Então, eu peço que fechem os olhos, respirem profundamente, relaxe o corpo físico, acalme as emoções, aquiete a mente. E peço que os mestres de amor e sabedoria nos acompanhem nesse momento. A paz seja contigo e salve, divina encarnação de uma chispa de Deus. Namastê para todos. Então, esse tema aí é algo assim muito profundo, muito polêmico, forte, e é algo assim que a gente anseia, né? Conhecer e saber mais. Parece que é algo que vem de dentro da gente, né? Desde a mais tenra idade, quando a gente começa a ter um certo grau de consciência, a gente faz aquelas famosas indagações: de onde eu vim, para onde eu vou, se Deus existe, qual o propósito da vida. E, dentre tantas palestras, né, que nós já apresentamos, que a gente estuda, debate, essa foi assim uma das mais simples ao mesmo tempo e ao mesmo tempo complexa, porque eu procurei trazer as ideias de alguns pensadores, como Voltaire, Krishnamurti, a própria Helena Blavatsky, não poderia faltar, e peguei assim também de um rapaz chamado Ricardo Kelmer, né, um pouquinho dele, mas assim, o final de tudo foi da doutrina secreta mesmo e do glossário teosófico. Eu aprendo muito no glossário teosófico. Sempre que eu faço esses pequenos estudos, né, essas minhas apresentações, ele sempre está presente. E eu gostaria, gente, eu sinto falta das palestras presenciais, sabe? Então, não assim, deixem para fazer perguntas só ao término da apresentação. Vocês podem abrir o áudio e fazer alguma colocação ou fazer algum questionamento, para a gente fazer jus, né, a esse tema palestra. Palestra quer dizer, assim, troca, né, de ideias. Então, vamos lá. Esse pequeno início eu trouxe de um livro chamado A Origem das Religiões, e eu coloquei assim a evolução das civilizações. E nele, o autor, que é um conjunto de autores, na realidade, porque foi um volume de uma pequena enciclopédia que eu tenho. Então, ele fala assim, em relação à origem das religiões, que é indiscutível haver existido burgos ou aldeias, né, antes que se constituíssem grandes cidades, e que os homens foram divididos em comunidades antes de serem reunidos em grandes impérios. É bem natural que um burgo, aterrorizado pelos trovões, afligido pela perda da colheita, maltratada pelo burgo vizinho, sentindo todos os dias a própria fraqueza, pressentindo por toda parte um poder invisível, tenha dito: existe um ser acima de nós, um ser que nos causa bem e mal.
é bem improvável, né, que tenha dito, há dois poderes. Por que dois, né? Porque sempre se principia pelo simples, pelo um. Depois é que vem o complexo. Portanto, uma aldeia iniciou oferecendo pequenos presentes a essa potência. Precisou também dar-lhe o nome, senhor, chefe, dono, pai, etc. Né? São tantos nomes. Então, quando a América, por exemplo, ela foi descoberta, ela estava dividida em uma multidão de pequenas populações, tendo cada uma o seu próprio Deus. Né? Então, tem os índios americanos, os astecas, os maias, os índios brasileiros, então, de uma riqueza assim, imensa, os tapuias, os tamoios, os tupis, os caetés, os guaranis, e cada qual tinha o seu Deus. Os incas. Então, as religiões, elas sempre principiaram por reconhecer um único Deus, mas, em seguida, a fraqueza humana adotou vários deuses. Agora, sim, quais são as causas dessas divisões? O primeiro de tudo é o nome da divindade. Então, alguns chamam de Tupã, outros chamam de Jaci. A egrégora coletiva, quer dizer, o pensamento unificado daquelas pessoas, a própria influência do meio ambiente e, principalmente, do poder cognitivo dos indivíduos. Em que nível evolutivo eles estão, para que eles realizem, dentro da sua cultura, ritos e rituais que propiciem e favoreça eles em relação a essa divindade que eles adoram. Desde que os homens começaram a viver em sociedade, devem ter percebido que não poucos crimes escapavam à severidade das leis. Previam-se os crimes públicos, restava estabelecer um freio para os crimes secretos. Crimes secretos que não é que seja algo que mereça ficar guardado, muito pelo contrário. São crimes secretos porque não são vistos, né, por todos. Às vezes são cometidos ali dentro da casa da pessoa, ou no quarto, ou num lugar remoto. Isso aí era considerado como algo que precisava ser posto assim, um freio, como está dito aí, a fim de que as pessoas fossem se tornando mais civilizadas, mais propícias a viver em comunidade. Então, só a religião poderia ser esse freio. Fez-se muito persuadindo o povo de que Deus punia os malfeitores até a 4ª geração, fosse por uma peste, morte súbita ou pela perda do pouco que possuísse. Aquele que, cometido um erro, um crime, não se sentisse punido na própria pessoa, nem na do filho, temeria pelo neto. Então, essa maneira assim, de inculcar nas pessoas esses pecados, né, foi conseguida através da religião. Ademais, se não tivesse hoje uma úlcera asquerosa, a que frequentemente se está sujeito, tê-la-ia ao cabo de alguns anos. Em toda a família sobrevêm desgraças, e foi fácil fazer o povo crer enviados pela mão divina, vingadora das faltas secretas. Admitiu-se também a crença de um inferno, e é um dogma que já é passado desde os gregos a romanos e foi adotado ou perfilhados pelos cristãos. Então, essa crença de um céu, de um paraíso e do inferno, ela existiu e foi construída no imaginário da humanidade para poupar, né, muitos crimes. Agora, sim, muitos santos da própria Igreja Católica eles não acreditavam em penas eternas. Né? E daí, então, surgiu aquele meio termo, né? O purgatório. Você, através de algumas penitências, e mesmo depois de morto, seus familiares ficar rogando para que a pessoa escapasse daquele estado, né? Daquela situação, daquele lugar. Então, o céu seria como que um lugar onde você ascende através de um caminho cada vez mais
evoluído, mais elevado, e o inferno seria um abismo, né? E a imagem que vocês estão vendo aí é como fosse no fundo, né, de um abismo, e as pessoas caem, e lá tem esse fogo, né? A questão é que seria um lugar de condenação e sofrimento eterno, né? Coisa que não é adotada nem mesmo dentro da Igreja Católica por alguns santos, né, e teólogos. Os primeiros homens que conheceram experimentalmente algo chamado realidade, verdade, absoluto, Deus, eles lançaram as bases de um sistema. Então, eles contaram como foi a experiência que eles tiveram, o que foi que eles sentiram, o que foi que eles vislumbraram. Tempos depois, discípulos fundaram a igreja, templo, ordem, criaram ritos e rituais e estabeleceram dogmas. E aqui a gente tem alguns símbolos das religiões mais frequentes aqui do nosso planeta Terra: o budismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Jesus, por exemplo, ele não ensinou qualquer dogma metafísico, não escreveu cadernos teológicos, não legou aos franciscanos e dominicanos, que chegaram mais de 1.200 anos depois, cuidados de argumentar para se saber se a sua mãe pariu sem pecado original e virgem. Não instituiu nada do que nós vemos hoje. Então, esses 4 dogmas marianos, por exemplo, sobre a virgindade perpétua de Maria, sobre a maternidade divina, a Assunção e a Imaculada Conceição ou Imaculada Concepção. Então, faz parte, já que estamos falando aqui da Igreja Católica, né? Mas, assim, existem muitos outros tipos de dogmas também nas outras religiões. Esse aqui eu trouxe para ilustrar porque é o mais assim conhecido nosso, né, aqui no Ocidente. Então, quase tudo que vai além da adoração de um ser supremo e da submissão de coração à sua verdade é superstição. Então, a Helena Blavatsky, ela falou isso. Se a gente passar a fazer adoração a um ser, né, e sem submetendo-se a ele de coração, isso tudo é superstição. Agora, existem superstições inocentes, já outras são altamente nocivas. E o culto a Deus não foi instituído por ele, mas por nós. Algumas superstições inocentes, quais são? Quando eu era criança, por exemplo, acredito que vocês também devem conhecer tantas coisas assim, bem corriqueira do nosso dia a dia, até derramar sal na mesa, dava azar, quebrar um espelho, passar embaixo de uma escada. Outra coisa era o gato, né? Passar na sua frente, principalmente se for numa sexta-feira 13. A sandália está emborcada, e se fosse a sandália direita, era o pai que ia sofrer, ou a mãe, se fosse a sandália esquerda. Tem coisas assim que são bem simples, né? Fruto mesmo da inocência e da ignorância, da infantilidade, né? Do homem. Já outras superstições, elas são bem pesadas. Aqui, por exemplo, eu trouxe essas frases de Voltaire. Então, Voltaire, ele era um crítico ferraz, né? Aí, por exemplo, em relação, ele ia às igrejas e a alguns templos, né? E ele dizia assim: que humilhação haver seitas que vão de cidade em cidade a propagar os seus mitos, como charlatões vendendo drogas. Pensas que Deus olvidará vosso homicídio se vos banhardes no rio, se imolares um cordeiro negro, e se pronunciarem sobre vós algumas palavras? Um segundo homicídio vos será perdoado pelo mesmo preço, e assim um terceiro, e sem morte não vos custarão mais do que 100 cordeiros negros e 100 abluções. Então, essa revolta aí de Voltaire contra tudo aquilo que ele presenciava dentro das igrejas, dos templos, no dia a dia das pessoas,
que cometiam falhas até graves, como, por exemplo, um assassinato, e esse assassinato seria perdoado se aquela pessoa imolasse um cordeiro, chamado bode expiatório, né? E a tradição judaica ainda hoje faz. Ou se banhar no rio dito sagrado, ou se vier alguém e diga algumas palavras sagradas, ditas sagradas, e todo aquele seu crime será perdoado. Aí ele diz assim, já bem indignado, né? Fazeis melhor, miseráveis humanos, nada de mortes, nada de cordeiros negros. Que ideia infame imaginar que um sacerdote de Isis e de Cibele, tocando símbolos e castanholas, os reconciliaria com a divindade. Quem é esse sacerdote, esse eunuco errante, que vive de vossa fraqueza e se avora a ser intermediário entre o céu e os outros? Que patentes ele recebeu de Deus? Então, antes de você ver seus crimes sendo perdoados por fazer isso ou aquilo, evite, isso sim, cometer crimes e, principalmente, estar imolando seres inocentes, fazendo de conta que você está sendo perdoado. E se submeter aos ditos mestres, pastores ou padres, como ele chama aqui, eunuco errante, que faz disso um meio de vida, né? Aí ele também faz a seguinte indagação: seria o Deus Supremo o Deus de uma nação, de um país, de um povo, de uma ilha, e abandonaria o resto do mundo? Que Deus Supremo é esse que vai favorecer uma parte em detrimento de todo o outro, todas as outras? Aí aqui eu trouxe algumas ilustrações para a gente entender essa revolta de Voltaire. Aqui é um pagador de promessas, e vocês vejam que na cruz que ele carrega existem várias fitinhas, devem ser pedidos, né, de outras pessoas. Aí alguém pode dizer que é algo muito bonito, é um ato de fé, né? E realmente pode ser, se a pessoa de dentro do seu coração, como Helena Blavatsky falou, do seu íntimo, realmente ele reconsiderar a sua vida e não cometer mais determinados pecados. Aqui eu trouxe essa ilustração, é lá na Índia, do rio Ganges, onde as pessoas consideram esse rio sagrado e que, ao banhar-se nele, parece que também tem essa ideia de eles ficarem livres, né? De alguns pecadilhos ou crimes que cometeram. E aqui o tal da ovelha negra, do bode expiatório, né? E ainda hoje se usa com o propósito de redimir quem cometeu crimes. Pode ser de um bode, ou dois, ou três, vai depender lá do sacerdote, né? Que vai dizer quantos animais precisa ser sacrificado para aquela falta ser eximida, né? Então, Krishnamurti, ele veio fazer alguns questionamentos, né? Por que, como e para que inventamos Deus? Que ele é bem incisivo, né? Cortante mesmo em algumas coisas. Então, tanto no Oriente quanto no Ocidente, passou-se a dar significado e valor a um símbolo, a uma ideia, a um Deus, que constitui, obviamente, uma invenção da mente. Propagam no Oriente que a vida é uma só, não mate, que Deus está presente em todo ser humano, não destrua, mas no instante seguinte destroem-se mutuamente por meio de palavras, de atos, de negociadas, de forma que essa ideia de que a vida é una, essa ideia de sacralidade da vida significa muito pouco. É aquela experiência que muita gente tem de não viver aquilo que apregoa, né? Falar só da boca para fora, mas no seu dia a dia não cumpre, né? Não vive de acordo. E uma coisa curiosa que eu fiz questão de pesquisar
que é na Índia, a vaca é um animal sagrado, né? Mas como é que pode a Índia considerar a vaca um animal sagrado se lá é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo? Primeiro é o Brasil, creio que vocês sabem. E em segundo lugar está a Índia. É o segundo país a mais matar gado, né? Esse tipo de animal. Então, esses símbolos sobre os quais se alicerçam todas as religiões são considerados muito sagrados. E nós nos aferramos a esse significado devido ao nosso desespero, à nossa solidão, à nossa rotina diária de tão pouco sentido. Se pudéssemos nos descondicionar de todas essas invencionices, então teríamos talvez condições de perguntarmos efetivamente se existe. Será que existe algo verdadeiro, algo santificado, algo sagrado? Aí ele faz essas indagações. O homem, sob as mais variadas formas, sempre perseguiu essa sensação de que deve existir algo além do transitório, além do fluxo do tempo. Em todas as regiões do planeta, em todas as tribos, em todas as civilizações, esse anseio existe e foi assim documentado, historiado e tem na cultura o registro, né, desse pedido aí, desse conhecer. O nosso conceito de Deus resulta de nossos condicionamentos. Meros conceitos de Deus são desprovidos de valor enquanto não compreendermos o processo de nosso próprio pensamento. Então, porque pelo pensamento cada um é capaz de projetar tudo o que quiser, é capaz de criar e é capaz de negar Deus. Quando nós estudamos aqui sobre as formas pensamentos, a gente vê que a gente, pelo pensamento, a gente pode criar, a gente pode projetar e a gente pode vivenciar determinadas experiências. Então, a pessoa que é muito devota de determinado santo ou de um determinado divindade, em situações da vida, por exemplo, como uma experiência de quase morte, essa pessoa vai se encontrar lá, depois desse túnel de luz que eles atravessam, vai se encontrar com a divindade que eles têm representado na mente. Então, o muçulmano vai se encontrar com quem? Com Alá, né? Com Maomé. O cristão vai se encontrar com Jesus. Um devoto de Santo Antônio vai se encontrar com Santo Antônio. E assim sucessivamente. Então, é pelo pensamento que a gente é capaz de criar ou de negar Deus. E Deus só será descoberto quando o pensamento deixar de existir. O pensamento ele pode criar Deus e vivenciar aquilo que criou. É a mesma coisa de você fazer uma projeção astral e diz, quando eu chegar no plano astral, eu quero ver isso e aquilo outro. Então, você vai ver isso que você está querendo, porque você já está indo com a mente e com os moldes para ser preenchido pela energia que existe ali. Então, a mente concebe Deus de acordo com suas próprias limitações. Então, o poder cognitivo das pessoas é que vai determinar os limites do seu próprio Deus. Todos os livros sagrados descrevem Deus, mas essas descrições não são Deus. E aqui vem aquela famosa frase, né, de Krishnamurti: a palavra Deus não é Deus. A palavra é apenas comunicação, não é a coisa real. Repete-se tanto a palavra Deus, mas os atos não são divinos. Geralmente é usado para explorar e para enganar. Então, ele chega a dizer isso aqui, que Deus é uma astuta invenção do homem e disfarçamos essa invenção, essa astuciosidade com incensos, com rituais, com dogmas que separam o homem em cristãos, em budistas, parsis, hindus. Formulamos e criamos ideias quando não compreendemos completamente aquilo que é. Então, por que é que nós preferimos crer? Porque é conveniente e propicia uma sensação de segurança e de pertencimento. Então, na nossa cultura, é uma tradição a gente se encontrar com pessoas amigas ou
a família, né? Na missa, ou num templo onde um pastor vai proclamar alguma palestra. Então, a gente se sente segura. Mas essa mesma crença, ela nos separa. Eu acredito uma coisa e você acredita na outra, né? Então, a crença é um processo desagregador. Como vimos, né, o homem, através das eras e do seu próprio poder cognitivo, ele criou um conceito de Deus, de mestre e salvador, e essa ideia ganhou forma através das várias religiões que se formaram. Os autores dessas ideias traçaram um sistema, um caminho a ser seguido para se chegar a essa realidade suprema. Então, o caminho de Jesus é o caminho de Jesus. O caminho de São Paulo é o caminho de São Paulo. O caminho de São Francisco de Assis foi o dele. A gente não vai poder pisar no mesmo rastro que ele deixou. Eles apenas vieram apontar a direção. No final, é como se fossem grandes afluentes de um rio que chega depois a um oceano divino. Na Ásia, existem muitos caminhos que conduzem a essa realidade. Já no Ocidente, só existe um Salvador. E ambos sistemas implicam constante deformação da mente a um padrão pré-estabelecido. Mitos e símbolos religiosos são considerados muito sagrados e nós nos aferramos a eles devido ao nosso desespero, à nossa solidão, à nossa rotina diária de tão pouco sentido. Então, o sofrimento que faz com que a gente se agarre, né, a esses deuses e essa ideia de Deus como fosse uma tábua de salvação, porque é tão medíocre a nossa vida, tão difícil, que a gente tem que recorrer, né, a isso. E o desejo oculto das pessoas passa a ser alcançar algo gratificante. E esse algo gratificante, se não for nessa vida, que seja numa próxima vida, né? Então, qual seria, então, o caminho para Deus? A gente entende, né, intelectualmente, que pode rejeitar tudo isso. Podemos também compreender o absurdo de tudo isso. Porém, em nível psicológico, é muito difícil ficar livre da necessidade de crer. Por quê? Por conta de todas essas questões que nós colocamos aqui, dessa nossa vida cercada assim, de dores, né? Como o senhor Buda diz, na primeira nobre verdade, é a existência do sofrimento. Então, o sofrimento existe. Então, no nível psicológico, é muito difícil a gente ficar livre dessa necessidade de crer num Deus que venha nos salvar. Alguns apelam para drogas ou para as que promovem expansão de consciência, tudo fruto de reações químicas. E quando eu falo aqui, eu estou falando das drogas pesadas, estou falando também das drogas permitidas, né? Tipo o álcool, o cigarro, a maconha, e também essas outras drogas que promovem a expansão da consciência, tipo o Santo Daime. E não é assim, ela desencadeia reações químicas, essa reação química vai disparar certos mecanismos biofisiológicos no nosso organismo, que fará com que a gente acesse, de fato, outros planos de existência. Então, a gente passa a ter vislumbres desse outro lado, né, do plano mais sutil. Só que isso não é desencadeado de dentro para fora. Não é um processo de mudança interna. Você está subjugado ao efeito desses produtos. Então, libertar-se de qualquer crença não significa tornar-se um agnóstico, um cínico, uma pessoa amargurada. Ao contrário, passa-se a compreender a natureza da crença e o motivo pelo qual ela é tão importante. É importante conhecer a natureza da crença também
também, para não cairmos em armadilhas de práticas artificiais impostas por um sistema, que são formas ardilosas de explorar o próximo. E aqui eu acho que todo mundo conhece, é uma coisa bem visível, né, no nosso meio. E ele faz a seguinte pergunta, Krishnamurti, né? Se Deus ele é incognoscível, será que ele pode ser convidado? Aí ele mesmo diz, não pode porque nós não o conhecemos. E o que é que a gente pode fazer, então? Assim como a brisa fresca só entra quando deixa-se a janela aberta, você não pode convidar a brisa a entrar, mas você pode deixar a janela aberta. Então, essa janela aberta é uma representação da nossa mente, deixar a nossa mente aberta, não fechar a nossa mente para tudo e para todos, ou ficar só feito um animal com aquele cabresto nas laterais dos olhos, que só vê aquilo ali. A gente tem que ter a visão do todo e ir observando como a vida se desenrola. Pode ser que, ao deixarmos essa janela aberta, essa brisa refrescante, ela venha a entrar na janela, na nossa casa, né? Na nossa morada. E isso ainda é de Krishnamurti. Então, a nossa primeira tarefa, e ele diz que é a mais árdua, consiste em não buscar o incognoscível, mas em entender a confusão que existe em nós mesmos. É o primeiro passo. Não é simplesmente ter essa ânsia de buscar Deus, mas ver onde é que a nossa realidade, o nosso entorno. Então, qual é a força impulsora que existe por trás da sua busca de Deus? Você está querendo fugir da realidade ou você está, de fato, querendo conhecer a verdade? Então, essa motivação aí é que é a chave mestra para você ter um pequeno vislumbre do que vem a ser essa realidade suprema. Então, para conhecer Deus, o homem deve começar com o que está perto. O processo do pensamento ele tem de chegar a um fim. A verdade não é encontrada em livros, templos, idolatrias, ela é encontrada na ação, no ato de viver e na comunhão com tudo. E ele diz que o homem religioso não está apartado da sociedade. Ele não vive mais na caverna, né? Se isola. Existem, é claro, né, seres que se isolam da sociedade, mas para trabalhar em prol da sociedade, energeticamente, através de pensamentos, de ideias, banhando o mundo, né, e a humanidade com suas bênçãos. Mas o homem, o religioso, como nós somos, a gente não deve se isolar, buscar uma caverna lá fora. A gente tem que fazer do nosso coração uma caverna, onde a gente se recolha e medite profundamente. Aí ele diz aqui, há leis convencionais, usos arbitrários, modos e regras sociais que passam, né? A gente sabe disso. Antigamente, a mulher não podia votar, por exemplo. Antigamente, até bem pouco tempo, e ainda hoje existe, diz que os animais são seres assim que não merecem assim tanta respeito, né? Mas em muitos países já são considerados seres sencientes. Então, tem coisas que são convenções, que duram um período da história e depois acaba porque vai havendo um processo natural de desenvolvimento e evolução e aquilo, então, vai ficando para trás, sendo considerado algo até primitivo. O que é essencial, o que é verdadeiro, ele permanece sempre. Aí ele pergunta aqui, há algum país onde seja legal arrebatar o fruto de seu trabalho? A gente sabe que existem, né? Alguns países onde o povo é escravo mesmo, ganha o mínimo possível, né? Mas, de um modo geral, trabalhou, recebe o seu salário, né? Existe algum país onde é permitido violar promessas, onde é permitido mentir para prejudicar alguém, caluniar, assassinar,
onde é permitido espancar pai e mãe. Então, qual será o futuro das religiões? Toda religiosidade sistematizada dos impérios teológicos tenderá a ser substituída por experiências pessoais magnas. Então, né, todo esse arcabouço dessas grandes religiões vai desmoronar, né? Chegar um momento que vai declinar, porque as pessoas vão ter as suas próprias experiências pessoais. Não haverá uma religião final, e sim o fim das religiões, provavelmente, né? A religião nesse sentido institucional, não naquele sentido que nós sabemos do religare, né? De religar a pessoa através de suas experiências pessoais magnas, como está dito aí, com essa realidade suprema. Qual seria, então, a melhor das religiões? Aí ele diz, não seria a mais simples, aquela que ensina ética e não dogmas, a que tendesse a tornar os homens honestos, íntegros e justos, a que não ordenasse a crer em coisas contraditórias e não ousasse ameaçar com penas eternas até os mais amenos delitos, a que não submetesse os governantes a esse poder, a que ensinasse, senão a adoração de um Deus, a justiça, a tolerância e a fraternidade. Então, o que vale a pena mais? Crer ou saber? Né? Então, do livrinho do Ricardo Kelmer, eu tirei essa imagenzinha aqui, onde tem os teólogos, sacerdotes, pastores, né, fisgando as pessoas, geralmente através dessas dores, desses sofrimentos que ele tem, do medo, né? E a gente saber que o tempo dessas religiões dogmáticas e limitantes passou. Ele botou aqui completamente no passado, mas eu não creio, não. A gente vê muita coisa presente aí, cada vez se firmando mais, né? Então, vamos dizer assim, está passando, né? O homem precisa buscar Deus por si mesmo, mergulhar em uma profunda viagem interior, abandonar conhecidos caminhos, acreditar na própria intuição para voltar mais rico espiritualmente, mais confiante e com uma fé indestrutível. Descobrir e valorizar a importância da unidade sobre a separatividade. Essa última frase aqui não foi do Ricardo Kelmer, foi de Helena Blavatsky, né? Que ela cita a separatividade como a grande heresia, né? A gente procurar ver a unidade que reina, né, por trás de tudo. Mas aí eu quero trazer para vocês uma coisa que eu encontrei lá no volume 2 da Doutrina Secreta, quando é falado assim sobre a origem divina, sobre a nossa origem divina. Então, existe uma história esotérica escondida pelos símbolos. Né? Então, para a gente conhecer essa história esotérica, a gente tem que estudar, a gente tem que se debruçar sobre os livros, sobre a história da humanidade, para a gente conhecer, para a gente entender certas coisas, os certos elos perdidos. Quando se fala em origem divina, não se trata de um Deus antropomórfico, mas, segundo entendemos, é uma linguagem, um sistema de ciência transmitida à primeira humanidade por homens de uma raça mais adiantada, tão elevada que pareceria divina aos olhos daquela humanidade inferior. Em uma palavra, por uma humanidade proveniente de outras esferas. Então, quem estudou, quem leu a Doutrina Secreta ou os livros de Arthur Power, né? Principalmente aqueles sobre o sistema solar, então ali existe todo o esquema das cadeias planetárias existentes no nosso sistema solar e que a Terra, no atual momento, nós estamos no globo D, estamos na quinta ronda, na quinta raça, né? E existe todo um esquema
Nós viemos de uma cadeia planetária anterior e, no atual momento que nós vivemos, a cadeia planetária mais evoluída do nosso sistema solar, que são 10 cadeias, é a de Vênus. E que seres mais evoluídos dessa cadeia podem ter vindo em algum momento da nossa humanidade para trazer conhecimento e informações. E também eu já li que na terceira raça desse nosso período mundial, na raça lemuriana, quando houve a densificação do corpo físico, seres vindo de fora da nossa galáxia, até fora do nosso sistema solar, de Sírios, né? Desde o planeta Sírios. Ele veio aqui para a nossa Terra e trouxe, assim, conhecimentos e informações que fez com que houvesse um up, vamos dizer assim, na nossa evolução, que iria ficar se arrastando por mais tempo. Sim. Então, essa ideia, ela nada encerra de sobrenatural. E o aceitá-la ou recusá-la depende do grau de vaidade ou de presunção da pessoa a quem foi exposta. Os egos divinos de nossa humanidade, nós, atualmente, aqueles egos que conseguirem alcançar o grau de divindade, eles virão a ser os instrutores divinos de outra humanidade, por eles gerarem um novo globo. Isso aí é assunto para outra palestra. Eu gosto muito desse assunto do sistema solar, dessas cadeias planetárias, desses seres. Mas vamos adiante, vamos descobrir agora o que é que a teosofia fala sobre Deus. Né? Então, extrair lá do livro do Glossário Teosófico, de Helena Blavatsky, que Deus é do latim, né? Theos em grego. Deus é o ser supremo e inefável. Ele é incompreensível para a inteligência humana e que cada um representa a sua maneira, chegando ao ponto de lhe atribuir imperfeições humanas. Então, a mente humana é que dá características pessoais a esse ser, né? Esse ser supremo e inefável. Quer dizer, ele é incompreensível para nós. Essa outra palavra que eu também trouxe de lá, seidade, ou binés, que é a entidade e não entidade. É seidade absoluta. E quando alguma coisa é absoluta, ela é tudo o que é e é tudo o que não é. Ela é o ser e também é o não ser. O todo único, sem segundo, indivisível, indizível, a raiz da natureza visível e invisível, objetiva e subjetiva, que só pode ser percebida através da mais elevada intuição espiritual, porém jamais é plenamente compreendida. Lá naquele poema, né, que existe na doutrina, no volume 1 da Doutrina Secreta, ele tem um momento que ele diz assim, é do Rig Veda, ele diz assim: o vigilante silencioso sabe. Aí depois ele bota assim, talvez nem ele. Então, nunca é plenamente compreendido. Outro termo também que a gente pode considerar como Deus é o eu superior. Nós vimos na palestra passada que Helena Blavatsky ela divide os princípios do homem, ou os seus veículos de manifestação, em eu superior, ego espiritual, ego superior e ego pessoal. Então, com exceção do eu superior, tudo é ego. Então, esses egos não são a essência do Deus, do eu superior. Mas nós temos esse eu superior, que é aquilo que a gente chama de Atma, ou Deus interno, é o nosso eu divino, a centelha, ou as partículas, ou chispa divina, por assim dizer, do Espírito Universal, que reside no coração do homem, constituindo o espírito individual. Então, quando a gente vê a representação de Jesus, de Nossa Senhora, com aqueles quadros, né? Principalmente no interior, e eu sou de lá,
Eu entrava na casa das minhas madrinhas, dos meus familiares, tinha aqueles quadros de santo com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Então, esse coração sagrado é uma partícula dessa essência do eu superior, ou eu superior, que como se diz assim, um fragmento, né? Uma chispa desse Deus supremo e inefável. Então, a teosofia acredita em um princípio divino, universal, a raiz de tudo, do qual e no qual tudo se absolverá no final do grande ciclo do ser. Ele é absoluto, infinito, está em toda parte, em cada átomo do cosmos, tanto visível quanto invisível, e de cada molécula individual, porque ele é um misterioso poder de evolução e involução. Então, nesse momento, agora, Deus está sendo, que é o que a gente chama de Manvantara. Em outro momento, ele não está sendo, é o que a gente chama de Pralaya. Então, ele é incompreensível para nós, mas há um momento que a gente tem condições de fazer algumas ilações. Aí eu trouxe aqui essa figura para mostrar Deus, ele não sendo, então, esse quadro negro aí, onde a gente não pode ousar compreender, está fora do nosso alcance, quem sabe em outros planos, né, mais altos, mas no momento é assim. E quando ele está sendo é o próprio cosmos, é o próprio universo fenomenal, é a própria natureza e é o próprio homem. Então, tudo é um. Então, esse uno, mesmo a gente usando essas artimanhas para entender, procurar entender um pouco, né? A gente pode dizer que ele é o todo, é a mente e é tudo. O todo seria como o continente e tudo seria aquilo que está dentro do continente. É o conteúdo. E é a mente que faz essa fragmentação. Então, a luz, a gente sabe que ela é branca, incolor, mas quando passa através de um prisma, ela sofre a refração, né? E se divide em 7 cores, né? O arco-íris. Então, esse uno, ele é representado pelo todo, pela mente e por tudo. Então, o todo seria um plano mais elevado, a mente seria a partir desse momento onde iria haver o surgimento do universo e depois o tudo, que vem a ser esse mundo que nós experienciamos. Então, o objetivo da teosofia é reconciliar todos os povos e nações sob uma fé comum, a crença em um poder supremo, infinito, desconhecido e sem nome, e que governa o universo através de leis imutáveis e eternas. Né? Então, é um Deus só. Como ele é infinito, não tem como ter 2 infinitos, é só um infinito que existe. Ele é desconhecido, e para que nomear? Né? Vamos usar o termo mais comum mesmo, ou mesmo que você use Deus, ou outro use Alá, e os índios botem Tupã, né? Não importa, é um só, ele é representado através de vários nomes. Que a gente não se deixe enganar e separar por conta desses atributos que são dados culturalmente, né? Enquanto isso não acontecer, é a obrigação de todo humano respeitar a religião do outro. Então, aqui a gente vê o símbolo do catolicismo, do budismo, do judaísmo, do islamismo e outros aí que não estou dando para ver. É como se fosse um quebra-cabeça. Cada um representa um fragmento da verdade. Então, se Deus é uno, é infinito. E aqui, lembrando a lei una fundamental,
que é a unidade radical da essência última de cada parte constitutiva dos elementos compostos da natureza, desde a estrela ao átomo mineral, desde o mais elevado de Anchorran ao mais humilde dos infusórios, na completa acepção da palavra, que se aplica ao mundo espiritual, intelectual ou físico. Então, essa lei não é assim um amontoado de coisas, tudo está porque está junto, está agrupado. Não, é na sua essência última, a essência radical. Mas aí, o que é que a gente faz? A gente divide Deus, né? O uno e o infinito, eles são a mesma coisa, mas, apesar disso, para tentarmos tornar esse assunto tão abstrato em algo inteligível para a nossa limitada mente, podemos, para fins didáticos, dividi-lo em 3 níveis, que totalizam 7 aspectos. É o inefável, sobre o qual nada se pode dizer ou especular, é aquele quadro negro, né? Depois tem o transcendente, e nesse transcendente existem 3 atributos, que é Purusha, Prakriti e Forra. Purusha, que é assim, a consciência, né, do todo, e que nos humanos vem a ser a consciência individual. Prakriti, que é o substrato último, o mais elevado da matéria, vem a se tornar no nosso mundo imanente a matéria, e Forrati, que a gente pode dizer que é energia aqui nesse plano, mas lá vem a ser a própria vida, é vida. Então, Purusha, Prakriti e Forrati. E o mundo imanente, que vem a ser a mente cósmica, a natureza, o próprio universo e o homem. E aqui a gente lembra, né, que na árvore da vida, também faltou eu trazer aqui essa representação, mas eu vou falar, tem Keter como se fosse Keter, Hokmah e Binah, como se fossem os 3 atributos da mente cósmica, e depois a manifestação da natureza e do homem. O homem, estruturalmente, seria a Malkuth, né? Fisicamente, o corpo denso. Mas aí, para terminar, eu poderia terminar perguntando, então, Deus é inatingível? Não, ele é inevitável. Então, tentar ser Deus, ninguém está destinado a ser menos. Por que Deus é inevitável? Ele não está em tudo? Ele é penetrável, nós estamos mergulhados nele. Como diz São Paulo, vivemos, movemos e temos o nosso ser. Então, se cada partícula do universo é o próprio, então tudo ao nosso derredor também é. E nesse processo evolutivo, a gente se torna um Deus, né? Deus com D minúsculo, quer dizer, um ser com poderes especiais sobre as forças da natureza, depois cada vez tornando mais lúcido e mais poderoso e mais elevado espiritualmente, e até mergulhar nesse grande oceano desse mar infinito, que é a essência divina. Mas eu prefiro concluir com essas palavras de Krishnamurti, quando ele foi indagado sobre o que é Deus. Então, ele simplesmente respondeu: você aceitaria a informação de outra pessoa? Não é melhor você mesmo descobrir a verdade? Porque se Deus é algo inefável, se Deus é algo assim tão elevado, sublime, e alguém vem e diz, Deus é isso, Deus é aquilo, já está limitando Deus. Então, é bom cada um buscar ter suas próprias experiências e descobrir o que é Deus ou quem é Deus. Vocês têm, gente, alguma pergunta para fazer? Agradeço a paciência. Fernando?
Tá Não, mudo. Bela, satisfeito também. Obrigado aí mais uma vez. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Satisfeito também, obrigado pela palestra, muito proveitosa, complexa. Esse é, material fica para download, alguma coisa assim, não? eu vou deixar, vou publicar no grupo da loja. Quem é? É Antônio, da Leão do Norte. Certo. A gente vai publicar agorinha lá no grupo da loja. E depois, Fernando, eu não sei como fazer. Fernando gravou, não foi? Tá gravando aqui.